Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje, a gente vai mergulhar num dos livros mais fascinantes e, sem dúvida, mais controversos da Bíblia, o livro de Daniel. E a nossa abordagem vai ser um pouco diferente. A gente não vai tentar decifrar as profecias em si, mas sim investigar os bastidores do livro. Nossa fonte principal para essa conversa, para quem gosta de saber, é um comentário super aprofundado do teólogo John Walvoord. E a nossa missão aqui é explorar aquelas perguntas que ecoam há séculos, sabe? Quem realmente escreveu este livro? Quando? E por que a autenticidade dele virou um dos maiores campos de batalha entre os estudiosos? Exatamente. E é ótimo começar já contextualizando por que essa batalha é tão importante. O livro de Daniel não é só uma coletânea de histórias bonitinhas, tipo a da Cova dos Leões. Ele se propõe a ser, assim, um mapa da história mundial. Um panorama que vai da Babilônia antiga até o fim dos tempos. Por isso, ele é visto como uma chave, sabe? Para entender outras partes das Escrituras, principalmente o Apocalipse. Ou seja, se Daniel é autêntico ou não, nossa, muda completamente o jogo. O impacto disso vai muito além do próprio livro, mexe com a teologia inteira. Ok, vamos analisar isso então. Para começar do começo, quem foi essa figura, Daniel? O que as fontes nos dizem sobre o homem por trás desse nome? Olha, segundo o próprio livro e toda a tradição, Daniel era um jovem judeu, provavelmente da nobreza de Judá, e ele foi levado para a Babilônia na primeira leva do exílio, lá por volta de 605 a.C. Imagina o choque, né? Um jovem de uma nação derrotada, de repente jogado no centro do maior império do mundo. E o livro, ele cobre uma vida inteira de serviço nesse ambiente. São quase 70 anos. Ele atravessa a queda do Império Babilônico e o início do Persa até o terceiro ano do rei Ciro. É muita coisa. Isso é muito interessante. Então, o próprio texto deixa pistas sobre o autor, onde exatamente a gente vê essa assinatura do Daniel aparecer no livro. Transição é bem clara, na verdade. Na primeira metade do livro, a história é contada na terceira pessoa. Daniel foi levado. Deus deu a Daniel. Mas a partir do capítulo 7, a câmera vira. A narrativa passa para a primeira pessoa. A gente começa a ler frases como: eu, Daniel, tive um sonho e a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado. E lá no final, no capítulo 12, ele recebe uma ordem bem direta. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. A reivindicação de autoria não podia ser mais explícita, né? E essa autoria foi, assim, aceita sem problemas? Por um tempo incrivelmente longo, sim. A ideia de que Daniel escreveu o livro no século 6 a.C. foi a visão padrão por mais de 2000 anos. O primeiro grande ataque veio só no século 3, depois de Cristo, de um filósofo pagão chamado Porfírio, que basicamente o chamou de fraude. Mas a ideia dele não pegou muito na época. A coisa só esquentou de verdade com o surgimento da chamada Alta Crítica, a partir do século 17, que ressuscitou essas dúvidas. Certo. Mas antes da gente entrar nessa controvérsia toda, isso levanta uma questão importante. Além do livro em si, a gente tem alguma confirmação externa? Alguém de fora falando que Daniel realmente existiu e era tão importante assim? E é uma confirmação muito poderosa, vem de um contemporâneo dele, o profeta Ezequiel, que também estava exilado na Babilônia. No livro de Ezequiel, Daniel é mencionado 3 vezes. E o fascinante é como ele é mencionado. Ezequiel o coloca no mesmo patamar de figuras, assim, lendárias, como Noé e Jó, como um padrão de justiça e sabedoria, entende? Nossa, então um contemporâneo já o via como uma lenda viva. Isso é um testemunho muito forte da reputação que ele tinha. Exatamente. Não foi uma fama que veio depois. E para muitos estudiosos, a confirmação definitiva vem séculos mais tarde, no Novo Testamento. No famoso discurso do Monte das Oliveiras, em Mateus 24, Jesus fala sobre um evento futuro e diz para o leitor prestar atenção na abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Para quem aceita a autoridade do Novo Testamento, esse endosso direto de Jesus
Bom, fecha a questão sobre a historicidade e o status profético de Daniel. Entendi. Então temos o testemunho interno, a confirmação de um contemporâneo e o endosso do Novo Testamento. Mas se o livro não é uma biografia, já que ele omite detalhes como a família ou a morte dele, qual era a intenção? O que ele queria que o povo, lá exilado na Babilônia, entendesse? O propósito parece ser duplo. Por um lado, era uma visão macro, sabe, de longo prazo. O livro foi escrito para revelar o programa de Deus para o futuro de Israel, que estava vivendo sua hora mais escura, subjugado por nações pagãs. A mensagem era: calma, isso não é o fim, a história está se movendo para um lugar que Deus planejou. Certo, uma mensagem de esperança para o futuro. Mas o livro também tem essas histórias muito práticas, pessoais. Isso me parece conectar com outro objetivo mais imediato para o povo que estava ali, no exílio. Exatamente. Esse era o segundo propósito, o pastoral. Era tipo um manual de como sobreviver com fé em um ambiente hostil. Como viver como povo de Deus quando não se está mais na Terra Prometida. As histórias de Daniel e seus amigos se recusando a se contaminar, dos 3 jovens na fornalha. Daniel na cova dos leões. Isso. Tudo isso servia de modelo. A mensagem era: é possível ser fiel, mesmo sob pressão extrema, porque Deus continua soberano e age em favor do seu povo, não importa onde ele esteja. É aqui que fica realmente interessante. Uma coisa que sempre me intrigou sobre o livro de Daniel é a sua localização na Bíblia. Na nossa Bíblia, em português, ele está lá, entre os profetas maiores, junto de Isaías, Jeremias. Mas me parece que na Bíblia hebraica original a organização é diferente e ele não está nesse grupo. Por quê? O que é fascinante aqui é que essa diferença de endereço nos dá uma pista sobre a natureza única do ministério de Daniel. No cânon hebraico, os livros são organizados em 3 seções: a lei, que é a Torá, os profetas, Nevim, e os escritos, Ketubim. E Daniel está na 3ª seção, os escritos, junto com Salmos, Provérbios, Crônicas. Ah, então é menos sobre o cargo de profeta e mais sobre a função. Ele não era o profeta da praça pública, como um Jeremias, mas o conselheiro do palácio e o vidente. Perfeito! Você resumiu a principal teoria. Ele não era um nabi, que é a palavra para o profeta que prega, que confronta o povo e os reis publicamente. O ministério de Daniel era diferente. Ele é descrito mais como um rosé, um vidente, alguém que recebe visões, e um hakam, um sábio. E, além de tudo, ele era um altíssimo funcionário do governo, um estadista que serviu nos mais altos escalões de 2 impérios mundiais. O ministério dele era nos corredores do poder e através de revelações divinas, não no pátio do templo. Essa ideia de vidente nos leva direto ao estilo do livro, que os especialistas chamam de apocalíptico. É uma palavra que a gente ouve muito, mas o que ela significa de forma simples? Bom, apocalíptico vem do grego apocalipsis, que significa simplesmente revelação ou desvendar. É um gênero literário que floresceu em tempos de perseguição, usando uma linguagem muito simbólica. Pensa em bestas estranhas, anjos, números misteriosos, batalhas cósmicas, tudo isso para transmitir uma mensagem de esperança de que, no final, Deus vai intervir e vencer. E qual a diferença entre o apocalíptico que a gente vê em Daniel e outros livros parecidos que existiam naquela época? Essa é a distinção crucial. Havia muitos livros apocalípticos não bíblicos circulando, chamados pseudoepígrafos. Neles, o simbolismo é frequentemente caótico, bizarro, e o leitor fica perdido sem uma chave para decifrar aquilo. A grande diferença em Daniel e também no livro de Apocalipse é que a revelação e a sua chave vêm juntas. A visão complexa, como a dos 4 animais no capítulo 7, é quase sempre seguida por uma interpretação divina. Entregue por um anjo, certo? Exatamente. Entregue por um anjo que diz: aquele animal significa isto, aquele chifre significa aquilo. Isso tira a interpretação do campo da pura especulação e a ancora em algo objetivo. Certo. O que nos leva ao coração do debate. A alta crítica, que ressuscitou as ideias de Porfírio,
tem uma visão completamente diferente disso tudo. O que eles propõem exatamente. Em resumo, a posição crítica é a seguinte: o livro de Daniel não foi escrito por uma testemunha ocular no século VI a.C. Ele teria sido escrito por um autor anônimo muito mais tarde, no século II a.C. Isso durante um período de intensa perseguição aos judeus pelo rei grego-sírio Antíoco Epifanio. E a alegação principal para defender essa datação tardia é que as profecias são detalhadas demais para serem verdade. É isso, exatamente. A alegação é que as profecias sobre a sucessão dos impérios, Babilônia, Média, Pérsia, e ponto com detalhes sobre Alexandre o Grande e a divisão do seu império, não são predições, seriam história escrita depois dos fatos, mas disfarçada de profecia. O termo técnico é vaticinium post eventum, profecia após o evento. É como ler o placar final de um jogo e depois escrever um artigo prevendo exatamente aquele resultado. A premissa básica dos críticos é que profecia preditiva com esse nível de detalhe é impossível. Ok, vamos detalhar essa batalha. Quais foram as principais evidências que os críticos usaram para dizer que o livro era do século II? E como os defensores da datação tradicional responderam? A primeira objeção, eu sei, foi a linguagem. Sim, a linguagem foi um dos primeiros campos de batalha. Os críticos apontaram a presença de palavras persas e, principalmente, algumas palavras gregas no texto. O argumento era: se o livro tem palavras gregas, ele deve ter sido escrito durante a Era Grega, no século II. Parece lógico à primeira vista. Qual foi a resposta? A resposta vem em duas partes. Primeiro, as palavras persas são totalmente esperadas. Daniel viveu durante a transição do Império Babilônico para o persa. E serviu no governo persa. Exato. Seria estranho se não houvesse termos administrativos persas. Sobre as palavras gregas, que são poucas e se referem a instrumentos musicais, a arqueologia mudou o cenário. Descobriu-se que havia contato comercial e militar entre a Grécia e o Oriente Médio muito antes do que se pensava. Mercenários gregos serviam no exército babilônico já na época de Daniel. Então, o intercâmbio de algumas palavras não é surpresa. Alguns até invertem o argumento. Se o livro fosse mesmo do século II, um período de forte influência helênica, ele deveria ter muito mais palavras gregas. Interessante. A segunda grande objeção, e talvez a mais famosa por muito tempo, foram as supostas falhas históricas. O caso do rei Belsazar é o exemplo clássico, né? Sim, por séculos, Belsazar foi o garoto propaganda dos críticos. Daniel 5 o apresenta como o último rei da Babilônia na noite em que a cidade caiu. O problema, todos os historiadores antigos, como Heródoto, diziam que o último rei era um homem chamado Nabonido. Belsazar não aparecia em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Para os críticos era prova definitiva. O autor de Daniel era um sujeito do século II que não conhecia a história babilônica direito e inventou um rei. É impressionante como uma descoberta arqueológica muda tudo. Mas para ser justo com os críticos, antes dessa descoberta, a ausência de Belsazar nos registros parecia uma falha bem grande, não é? Dá para entender a desconfiança. Com certeza. Parecia um erro fatal. Até que, no século XIX, arqueólogos descobriram textos cuneiformes, como a Crônica de Nabonido, e esses textos resolveram o mistério de forma espetacular. Eles revelaram que Nabonido era de fato o rei principal, mas ele passava longos períodos fora da capital, deixando seu filho, Belsazar, como corregente, governando a Babilônia em seu lugar. Nossa, essa explicação sobre Belsazar ser o segundo e por isso oferecer a Daniel o terceiro lugar no reino é um daqueles detalhes que você jamais inventaria. É tão específico que soa muito autêntico. Exatamente, um falsificador do século II dificilmente saberia desse arranjo de poder. Era uma informação que havia se perdido na história e que só a arqueologia moderna recuperou.
O suposto erro acabou se tornando uma das mais fortes evidências da autenticidade do livro, mostrando que o autor tinha o conhecimento íntimo da corte babilônica. E qual foi, digamos, o golpe final contra essa teoria da datação tardia? O golpe mais forte veio de uma das maiores descobertas do século XX, os manuscritos do Mar Morto, encontrados nas cavernas de Qumran. Entre os milhares de fragmentos, encontraram-se vários do livro de Daniel. A datação desses manuscritos mostrou que eles eram cópias feitas, no máximo por volta do final do século II a.C. Então, os manuscritos do Mar Morto funcionam como uma espécie de limite de tempo. A existência dessas cópias antigas torna a janela para uma autoria tardia quase impossivelmente pequena. Precisamente. Para que um livro já estivesse sendo copiado e, mais importante, sendo tratado como escritura sagrada pela comunidade de Qumran, ele precisaria ter sido escrito muito antes. A ideia de que um livro escrito por volta de 165 a.C., como alegam os críticos, pudesse se tornar canônico e reverenciado em todo o país em questão de poucos anos? É muito improvável. Extremamente improvável. A evidência de Qumran empurra a data de composição para bem antes, tornando a data tradicional do século VI muito mais plausível. Deixando um pouco de lado essa briga sobre a data, o livro em si tem umas características internas fascinantes. Uma delas é que ele parece mudar de idioma no meio do caminho, certo? Sim, é uma das suas peculiaridades mais notáveis. O livro é bilíngue. Ele começa em hebraico. No capítulo 2, versículo 4, quando os sábios babilônios respondem ao rei, o texto muda para o aramaico, e ele continua em aramaico até o final do capítulo 7. A partir do capítulo 8, ele volta para o hebraico e segue assim até o fim. Existe uma teoria sobre o porquê dessa troca de idiomas. Não parece ser algo aleatório. A teoria mais aceita é que a linguagem segue o tema. O aramaico era a língua franca da época, o idioma internacional da diplomacia, do comércio, e a seção em aramaico justamente lida com o destino das nações gentílicas, a sucessão dos impérios mundiais que afetariam Israel. Já as seções em hebraico, no começo e no fim, têm um foco mais restrito, mais voltado para o destino específico do povo de Israel. A linguagem espelha o foco profético. E essa estrutura linguística se conecta com a estrutura literária do livro. Sim, e de uma forma brilhante. Dentro dessa seção central em aramaico, dos capítulos 2 a 7, existe uma estrutura literária belíssima e complexa chamada quiástica, ou estrutura em espelho. É como um sanduíche literário, sabe? Onde os elementos externos se correspondam e os internos também, levando a um ponto central. Como isso funciona na prática? Olha, o capítulo 2, com a visão da estátua dos impérios, espelha o capítulo 7 com a visão das bestas que representam os mesmos impérios. São as duas fatias de pão. Movendo para dentro, o capítulo 3, sobre os amigos de Daniel na fornalha, espelha o capítulo 6, sobre Daniel na cova dos leões. Ah, claro. Fidelidade sob perseguição. Exato. Ambos tratam de fidelidade sob perseguição e livramento milagroso. E bem no coração da estrutura, no centro, ficam os capítulos 4 e 5, que mostram dois poderosos reis gentios, Nabucodonosor e Belsazar, sendo humilhados e forçados a reconhecer a soberania do Deus de Israel. Então, não é só o que o livro diz, mas como ele diz. A própria estrutura literária é um argumento silencioso de que há uma mente única e brilhante por trás do texto, e não um compilador apressado do século II. A forma e o conteúdo estão em perfeita harmonia. Exatamente essa conclusão. A sofisticação da estrutura reforça a mensagem central da seção, o controle soberano de Deus sobre a história e os impérios do mundo. Resumindo nossa conversa, então, parece que temos uma figura histórica, Daniel, cuja reputação no século VI a.C. é atestada por seus contemporâneos. Ele escreve um livro, não como biografia, mas como uma mensagem de esperança e um guia de fidelidade para o seu povo no exílio.
E apesar de séculos de críticas baseadas em supostos erros históricos e linguísticos, a arqueologia e a descoberta de manuscritos antigos acabaram ironicamente fortalecendo a visão tradicional de sua autenticidade. No fim das contas, o que as fontes mostram é que a briga sobre a data de Daniel muitas vezes não começa com uma prova arqueológica ou textual. Começa com uma premissa filosófica, a ideia de que é simplesmente impossível prever o futuro com tantos detalhes. Uma vez que essa premissa é removida, as objeções perdem muita força, e as evidências a favor de uma autoria no século VI se tornam muito mais convincentes. E para encerrar, quero deixar uma reflexão. A história de como uma suposta inexatidão histórica, como a identidade do rei Belzazar, foi não apenas corrigida, mas espetacularmente confirmada pela arqueologia, levanta uma pergunta interessante. Como devemos avaliar alegações em textos antigos, especialmente quando a evidência externa é simplesmente silenciosa e não diretamente contraditória? É um lembrete poderoso de que a ausência de evidência não é necessariamente evidência de ausência. Deus abençoe todos os ouvintes.